Por que os seres humanos bebem tanto leite? E já que todos os mamíferos o produzem, por que preferimos certos tipos de leite a outros? O leite é a primeira coisa que bebemos, e graças à evolução na produção e à variedade dos seus derivados, ele pode assumir inúmeras formas para nosso bem-estar dietético e sensorial. O leite é primordialmente uma fonte completa de nutrientes para recém-nascidos. Como ele possui todos os nutrientes vitais para o crescimento e desenvolvimento, como proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e água, o leite é o único alimento que um bebê precisa ingerir nos seus primeiros 6 meses de vida. A composição única do leite pode variar, dependendo de fatores como espécie, dieta e localização. Renas do Círculo Ártico, por exemplo, produzem leite rico em energia, com cerca de 20% de gordura, quase 5 vezes mais do que a contida no leite humano ou de vaca para ajudar suas crias a sobreviverem ao clima severo e congelante. Mas como é produzido o leite? No processo incomparável de lactação dos mamíferos, um grupo especial de células secretoras de leite, conhecidas como epiteliais, se alinha numa única camada, formando alvéolos em forma de pera. Essas células absorvem os componentes essenciais do leite, sintetizam gotículas minúsculas de gordura, criando estruturas chamadas ergatoplasmas. As gotículas se combinam entre si e com outras moléculas e são expelidas e armazenadas em espaços entre as células. As glândulas mamárias acabam secretando leite através dos seios, dos úberes ou, no caso raro do ornitorrinco, através de dutos no abdômen. Embora esse processo seja tipicamente reservado às fêmeas, em algumas espécies como o morcego Diacópteros espadíceos, nas cabras e até nos gatos, os machos também podem produzir leite. Consumidores de leite do mundo todo ingerem laticínios de búfala, cabra, ovelha, camela, iaques do Tibete, égua e vaca. Quase todas essas espécies são ruminantes, ou seja, mamíferos com estômago de 4 cavidades que produzem grandes quantidades de leite. Dessas espécies, as vacas foram as mais facilmente domesticadas e produzem um leite facilmente centrifugado em nata e líquido e com um nível de gordura semelhante ao do leite humano. Em seu ambiente natural, os mamíferos secretam leite para ser consumido imediatamente pelos filhotes. Mas, com a demanda de consumidores ávidos por leite, o setor de laticínios criou métodos para aumentar a produção, ampliar o tempo de conservação e oferecer uma variedade de produtos derivados do leite. Nas fábricas, centrífugas giram o leite em alta velocidade, forçando a gordura a flutuar na superfície, separada do líquido. Desnatado o leite, essa gordura, conhecida como nata, pode ser usada em laticínios como manteiga, creme e queijo. Ou pode ser adicionada mais tarde ao líquido em proporções diversas, produzindo leite com diferentes dosagens de gordura. O leite gordo, também chamado de leite integral, possui 3,25% de nata comparado com os 1 a 2% do leite semidesnatado ou com pouca gordura e menos de 0,5% para o leite desnatado. Para evitar que a gordura volte a se separar da água ou a sedimentação, a mistura é submetida ao processo de homogeneização a alta pressão. Antes de chegar às prateleiras, o leite também é tratado com calor para reduzir seu nível de micróbios, um processo autorizado pelo governo, o qual os entusiastas do leite cru pensam reduzir o valor nutricional do leite. A deterioração do leite começa com micróbios que consomem e quebram os nutrientes do leite. Esse processo faz com que a nata empelote, levando a um produto visivelmente desagradável. E os produtos derivados dessa deterioração são compostos que têm sabor e cheiro desagradáveis. Mas há um problema maior. O leite cru pode conter micróbios que são fonte de doenças mortais. Por isso, para matar o maior número possível de micróbios e manter o leite fresco por mais tempo, usamos uma técnica chamada pasteurização. Uma versão desse processo envolve expor o leite a altas temperaturas por cerca de 30 segundos. Uma outra versão, chamada processamento Ultra High Temperature, UHT ou ultrapasteurização, aquece o leite a temperaturas altíssimas por apenas alguns segundos. O leite UHT possui uma vida muito mais longa na prateleira, ficando até 12 meses sem refrigeração, em vez das 2 semanas na geladeira dos leites pasteurizados. Isso porque as temperaturas mais altas do processamento UHT neutralizam muito mais micróbios. No entanto, essas temperaturas mais altas podem afetar negativamente as propriedades nutricionais e sensoriais do leite. Enfim, a escolha vai depender do gosto do consumidor e de sua conveniência. Felizmente, existem muitas escolhas disponíveis numa indústria que produz mais de 840 milhões de toneladas de produtos todo o ano.
Você já sentiu que não sabe o suficiente sobre o seu próprio corpo? Inscreva-se neste canal para aprender sobre tudo, desde calvície até crescimento muscular e por que temos cabelo em lugares tão aleatórios. Fique ligado e fique curioso!